Tá explicado por que eu tive essa torcida organizada. Não tem ninguém de fora. Todo mundo me conhece. Obrigada. Depois você passa ali atrás para dar o cachê, tá? Obrigada, gente. Bom, ele já falou que o Elinho está aí, né? Está lá em Fortaleza com o pastor Djalma, o pastor Paulo. Tem muita coisa boa para contar para a gente aí. Então, nós vamos orar, né? Antes de eu começar, abaixe sua cabeça. Pai amado, muito obrigado por essa manhã tão especial. Obrigado porque, Senhor, nós temos visto o Teu agir na nossa vida. E, Senhor, nessa manhã, mais uma vez, nós estamos aqui porque Te amamos, estamos aqui porque Tu nos deste mais um dia de vida e Tu tens planos e propósitos na nossa vida. Que tudo que fizermos, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome. Usa-nos, Senhor, como um instrumento nas Tuas mãos. E em nome de Jesus eu Te louvo e Te agradeço. Amém. A mensagem, eu botei esse título aí, né? Ele não estava lá para me ajudar, eu só tinha a tela que ele fez para mim, aí eu fui botando as frases. Mas eu peguei essa frase de um livro da Bíblia chamado Livro de Esther, que foi dito por o primo dela, chamado Mordecai, que ele falou assim: Esther, será que não foi para isso que você, para esse momento, para esse tempo, como este que você foi criado ou que você nasceu, né? Então, em cima disso que eu queria compartilhar com vocês, tá? Então, deixa eu pegar aqui. No primeiro encontro, eu resolvi fazer assim misturei minhas folhas todinhas aqui. No primeiro encontro, eu resolvi fazer um resumo da história, mas agora achei melhor eu dar uma lidinha para vocês. Deixa eu só botar aqui minhas folhas, que eu esqueci de organizar. Acho que está tudo fora de ordem. Só um minutinho. Aqui. Não vou pedir para você abrir o livro, porque eu vou ler para vocês numa versão dessa Bíblia Linguagem Contemporânea, que é a mensagem, tá? Então, mais ou menos a história, eu tenho que contar, eu sei que a maioria conhece, até porque você já é daqui, mas tem gente nos assistindo, né, que não conhece a história desse livro maravilhoso da Esther. Então, eu vou fazer mais ou menos um resumo. Cadê meu óculos? Por que eu quis falar sobre esse livro? Esse livro é muito interessante porque, no final de tudo, se você puder pelo menos pegar isso que eu gostaria, é que você, ao ler um livro desse, você fica assim, curiosa de saber por que Deus colocou um livro de Esther, que curiosamente não é falado em nenhum momento o nome de Deus. Mas eu queria que você entendesse que, embora não seja mencionado o nome de Deus nessas páginas desse livro, é uma história maravilhosa sobre uma menina órfã e como que a vida dela se desenrola até ela chegar a ser uma rainha. Mas que você percebesse e se colocasse aqui no lugar de Esther. Você, moça, jovem, rapaz, se imaginando lá atrás, uma menina, né, um menino, né, aqui está falando para vocês. Se você se colocasse lá atrás e se visse nesse enredo todo, dessa história toda, né? Muito tem se falado sobre o livro de Esther, várias pregações, filmes, séries. Quem assistiu a série da Esther? Eu não assisti, mas eu sei que foi muito bonita, ainda quero pegar para assistir. Inclusive, muito fidedigna a palavra, né? Já me falaram isso bem, seguindo bem o que está aqui. Então, que você possa ter esse interesse de depois, com calma, ler esse livro e pensar o seguinte: esse livro foi colocado propositalmente na Bíblia por um propósito. Um deles, né, que a gente poderia ter vários, mostrando o poder do nosso Deus para livrar um povo que estava ameaçado de ser aniquilado, né? Mas também eu poderia dizer assim, para mim, para você, para a gente se encaixar e olhar para cá e se ver aqui dentro dessa história. A sua vidinha lá atrás, quando você talvez nem conhecesse o Senhor Jesus, e ver que todo o desenrolar de uma vida, de uma história, como tem ali minuciosamente a mão do nosso Deus, tá? Então, eu vou ler aqui mais ou menos. A história é o seguinte: fala da história desse rei chamado Xerxes, ou então Assuero, né? Ele diz que no terceiro reinado dele, ele ofereceu um banquete a todos os seus oficiais e ministros. Só que tem um detalhe, gente: o banquete simplesmente não era assim de uma semana, nem de um mês. Foram 6 meses. Imagina que banquete é esse. Imagina você ser convidada para participar de um banquete infindável, o negócio assim não tinha fim. Diz que ele colocou aqui, ele queria exibir
o patrimônio do seu império e o impressionante luxo da sua realeza. Isso está aqui na palavra, né? Diz que estavam lá todos os nobres e que o jardim foi decorado com tecidos brancos e azuis, as poltronas eram de prata e de ouro. Quer dizer, ele estava fazendo assim uma exposição de tudo que ele tinha, uma exibição. A bebida era servida em taças de ouro personalizadas. O vinho real era servido à vontade por conta da generosidade do rei. Então, ele mandou que todo mundo pode... Olha, a gente pode beber à vontade. É tudo 0800, né? Tudo, tudo, tudo. Você não tem que fazer nada. Você só tem que se regalar e curtir. E você pode imaginar 180 dias numa festa dessa, uma orgia tremenda, né? Um homem que não temia Deus. Você pode usar sua criatividade, imaginar o que aconteceu nesses 6 meses, de tudo que você possa imaginar, aconteceu ali. E depois diz que quando ele estava já faltando 7 dias para terminar esse banquete, ele resolveu abrir para o povo entrar. Manda o povo vir também. Né? Eu quero que todo mundo veja, quero que todo mundo experimente. Pode beber também o povo à vontade, tudo era livre. E ali ele está dando esse banquete maravilhoso. Diz que ele estava muito, muito, muito bêbado, ele estava trêbado, ele não sei o que ele estava acima de qualquer coisa, né? E aí ele diz assim, mas vem cá, está faltando alguém aqui. Nesses últimos 7 dias ele falou, está faltando alguém, está faltando ela, a rainha. Então ele falou, manda chamar a rainha. A rainha se chamava Vasti. E a Bíblia diz que ela era muito bonita, vou até ler aqui. Ele diz assim, ele mandou chamar Vasti, mandou que fossem buscá-la em trajes suntuosos e com a coroa real. Esse era o detalhe. Ela tinha que vir com os trajes suntuosos. O que ele queria? Provocar inveja nos outros, queria mostrar que ele era apenas o máximo, né? Ele tinha tudo, ainda tinha essa mulher lindíssima, e ele manda buscar. Só que o detalhe, ele não contava com isso. Ela disse não. Eu não vou. Ela se recusou a ir e não acompanhou os oficiais. A Bíblia diz que ele ficou indignado, furioso com a recusa da rainha. E aí ele convocou os conselheiros e todos os especialistas, e ele perguntou a eles o seguinte, que medida legal eu faço para uma mulher dessa, que se recusa a cumprir uma ordem minha? Eu só quero que ela venha. Só que ela não foi porque ela pensou, eu não sou um objeto. Eu não vou ficar lá desfilando na frente de todo mundo como se eu fosse um objeto. Então, era uma mulher de uma personalidade fortíssima, né, que a gente poderia estudar aqui e falar. Uma mulher corajosa, porque dizer não para o rei, ninguém faz isso, né? Só que ele quer saber o seguinte, ele ficou muito furioso, tem que ter uma medida legal. E ele consulta os conselheiros lá, né, ele fica indignado, e ele pergunta qual deveria ser essa medida. E eles sugerem o seguinte, que baixe e promulgue um decreto que não poderia ser revogado, né? Que essa rainha Vasti estava terminantemente proibida de entrar, de comparecer perante o rei, ou seja, já era, né? Assim, o rei teria a liberdade de substituí-la por uma mulher que aceite sua condição. E quando esse decreto foi conhecido por todo o império, eles disseram o seguinte, bom, ela não só rejeitou o rei, e os conselheiros falaram, mas as nossas mulheres também vão se sentir com o direito de não nos respeitar, de não nos dar atenção, né, que a gente deve. E diz que eles ficaram muito chocados com isso, e eles pediram o seguinte, elas precisam nos respeitar. Ele botou assim, qualquer mulher que ouvir isso, ela não terá respeito por seu marido. Então, essa foi a opinião deles. Diz que o rei gostou muito da ideia do conselho, o rei e os ministros. Gostou muito, poxa, boa ideia. Então, o que eu faço? Não vai ter mais a rainha. E eles deram outra ideia. Então, ele botou assim, a outra ideia era o seguinte, diz que ele já estava mais calmo, né? Já estava mais, já está calminho, agora rei, agora estou, né? E aí, ainda diz assim, todo homem é senhor do seu lar e que ele deve ser respeitado. Foi isso que os homens falaram, né? Como se a mulher fosse um objeto. E aí, diz que depois que ele estava mais calmo, sugeriram a ele também outra coisa, que fossem trazidas as virgens mais bonitas para o rei, para ele escolher. Então, foi enviado todas as moças belas daquele lugar chamado Suzã, todas as mulheres bonitas. Elas foram colocadas no harém, e ali elas iam ser administradas por um homem chamado Regai, que é o eunuco do rei,
que era responsável por elas, e para dar um tratamento de beleza para elas durante 1 ano, gente. Essas mulheres seriam tratadas. Depois, aquela que agradasse mais ao rei, né, ocuparia o lugar da rainha. Aí, de novo, o rei, que não teve essa ideia, gostou da ideia. Gostou da ideia de substituir sua esposa por uma melhor, que aqui diz que é por uma melhor, mais bonita, né? Diz que ele gostou da ideia. Já é a segunda vez que alguém tem que dar uma ideia para ele, porque esse rei não pensa em nada. Aliás, para que ele vai pensar se tem alguém que pensa por ele, né? Para quê? Isso é só um detalhe. E aí, a história está desenrolando, contando essa situação lá dentro do reinado. E aí de repente, a história passa por uma mulher, por uma família. Um homem chamado, a Bíblia chama de Mardoqueu ou Mordecai, né? Conta a história dele, que havia esse homem que ele trabalhava para o palácio, ele era judeu, era do povo judeu, ele criou a prima dele chamada Hadassa, que quer dizer Esther ou estrela, né? Ela não tinha pai, não tinha mãe, era órfã, o nome dela era esse, e diz que ela era muito elegante e muito atraente. E, na verdade, ele adotou a Esther como filha. Bom, depois de desenrolar disso tudo aqui, é que ela é levada, não sei como, né, que a Bíblia fala que todas essas mulheres são levadas para o palácio. Não sei como é levada, né? Levada é o seguinte, você vai ou você vai, tá? É só isso. Só tinha um pré-requisito, ser bonita, né? Era só isso que interessava para o rei, só o exterior. Só que você vai ver a história dessa menina, é que além dela ter nascido, né, graciosamente bonita, ela não era só bonita por fora, ela era bonita por dentro. Porque você vai ver todo o comportamento dela, tudo que ela foi criada por esse primo dela, né? Debaixo da palavra de Deus, debaixo de um consenso, né? De direitos e de justiça, você vai ver que todo o comportamento dela é de obediência, é de uma menina que se entrega, porque você pode pensar assim, poxa, essa garota está lá, né? Sendo criada, vivendo a sua vidinha, tem seus sonhos de casar, de ter uma família, e de repente aquilo tudo vai por água abaixo, porque agora ela queira ou não queira, ela tem que participar de um ano de treinamento, de preparação. Aqui fala que foi usado óleos, e os melhores óleos. 6 meses só de molho nos olhos, gente. Já pensou? 6 meses mergulhada nos óleos, nos cremes. Eu adoro creme, mas eu não sei se ia aguentar 6 meses mergulhada em creme, né? Então, desde que os outros 6 meses eram perfumes, era tudo. Então, essa menina está ali sem entender nada, porque ela pensou o seguinte, bom, eu estou aqui, mas na cabeça dela é o seguinte, eu, órfã, com certeza não serei escolhida. É claro que não. É claro que outras serão. Até porque ela não devia se achar tão bonita assim. E ela está ali esperando o seguinte, vai acabar esse 1 ano de preparação, eu vou voltar para casa, ou então será que vão me fazer escrava? O que vai ser da minha vida? Então, assim, você imagina o que passa na cabeça dessa menina, né? Tá, ela está ali no meio daquelas. Só que tem um detalhe, a Bíblia diz que ela caiu no favor e no agrado desse eunuco, né, que cuidava dessas mulheres. Assim, do nada, ele começa a gostar tanto dela, do jeito dela, que ela sempre é favorecida. Tudo para ela é um pouquinho mais, né? Que nem era para José. José, mesmo dentro de uma prisão, ele era favorecido. Ele era o queridinho do carcereiro, né? E Esther era a queridinha do eunuco. Então, já começamos a ver que essa menina tinha, além de uma beleza, ela tinha uma graça e um favor especial sobre a vida dela. Então, ela realmente é especial ali. Então, passa esse 1 ano e ela diz, bom, e agora, né? Quem será essa Miss Pérsia? Quem será? Quem será que vai se tornar essa rainha da Pérsia? E aí, quando a Bíblia diz que quando ela... Tem muitos detalhes que não dá para contar, mas quando ela se apresenta, várias já tinham se apresentado, mas quando ela passa a Bíblia aqui, nessa versão, diz que ele se apaixona por ela. Ele diz, não precisa vir mais ninguém, é essa que eu quero, né? E aí ela é consagrada rainha e diz que foi dado um banquete de novo para ela. Esse homem só vivia com banquete, né? Não fazia outra coisa na vida. Era banquete para cá, banquete para lá, bebida para cá, bebida para lá. E aqueles homens só dando as ideias para ele. Faz isso, faz isso, faz isso. Ele não pensava, né? Ele só curtia o que tinha. E aí ele faz um banquete para curtir a sua linda Esther. E aí você olha assim, mas o que essa história tem a ver comigo? Por que essa história está na Bíblia, contando uma história dessa? Mas aí você começa a ver o desenrolar das coisas, né? Esther chega a essa posição
Na cabeça da gente, a gente pensa assim, bom, ela deve ter pensado também, agora eu cheguei no topo. Né? Imagina, eu era uma órfã, vim de uma família judia, presa aqui nesse exílio, anos e anos, né? Uma descendência toda perseguida, de muita tortura, de muita perseguição, muito sofrimento, falta de liberdade. Bom, eu venho, participo de um concurso desse, agora eu ganho o concurso, agora eu sou a esposa do rei, então eu não tenho mais lugar nenhum para chegar, eu já cheguei no topo. Isso é o que ela pensava na cabeça dela. Poxa, quem diria, né? A Hadassa e agora a rainha Esther. Na cabeça dela, quem diria? Bom, ela está ali confortavelmente. Aí conta que esse tio dela, esse primo dela, diz que ele vivia ali perto, ele trabalhava ali perto do palácio, né? Ele trabalhava no palácio, mas ele ficava sempre sabendo notícias dela. E um dia esse homem está ali, Mordecai, sentado ali no muro, perto do muro, andando, assim, do nada, ele vai e escuta um papo, tipo, um papo de duas pessoas, tramando exatamente o assassinato daquele rei. Agora você imagina, esse homem poderia estar em qualquer lugar, em qualquer momento, mas ele estava ali naquele exato momento para ouvir aquela conversa. Ele ouviu a conversa e ele mandou um recado para Esther, avisa Esther que tem dois caras de confiança do rei que querem assassinar ele, estão tramando aqui para ele morrer. Ela conta para o rei, a Bíblia diz que eles investigam, descobrem que realmente era verdade, eles são os dois enforcados. E naquela época, tudo que se fazia, né, todos os acontecimentos, era colocado no registro, num livro. E aquilo foi registrado, que Mordecai salvou a vida do rei, naquele dia tal, e aquelas duas pessoas foram mortas. Aquilo foi registrado. Né? Por que isso é importante? Porque isso tudo tem a ver com onde nós vamos chegar. Né? Bom, então, nesse meio tempo, o livro parte para um outro personagem agora, chamado Amã. Amã é um cara que ele foi agora, pelo rei, ele foi colocado como segundo do rei. O cara, assim, o braço direito do rei. E ele foi numa posição tão alta que a Bíblia diz que todos se curvavam e se ajoelhavam diante dele. Tinham que fazer isso, porque ele era o topo. Ele não tinha mais ninguém acima do rei. Onde ele passava, todo mundo abaixava e ajoelhava. Só que Mordecai não. Ele disse, não, eu só tenho um Deus que eu sirvo, Deus Todo-Poderoso, não vou me curvar. Ele se negava e ele ficou muito furioso com isso. E os acompanhantes de Amã diziam, olha, todo mundo se curva, menos esse cara. Aí ele falou, bom, o que ele tem? Bom, ele é um judeu. Ele diz, então, já sei o que eu vou fazer. Eu vou levar uma ideia para o rei, da gente fazer o seguinte, exterminar esse povo. Vou até ler aqui para você que ele diz o seguinte, esse povo é um povo estranho. É muito interessante quando ele diz que esse é um povo estranho, que eles não servem para nada. Diz assim, quer ver? Diz que Amã, que ninguém se curvava diante dele. Quando ele chega para o rei para propor isso, ele diz assim, que esse povo, deixa eu tentar aqui, há um povo estranho, espalhado por todas as províncias do império, que não se enquadra conosco. Ou seja, não servem para nada, né? Eles não respeitam as leis do rei e eles representam uma ameaça para o reinado. Então, ele diz assim, se for do agrado do rei, determine que eles sejam eliminados, eu mesmo me encarregarei da despesa, depositarei 350 toneladas de prata no tesouro do rei para custear a operação. Olha só, ele estava tão furioso, só porque o cara não se curvou, e ele diz o seguinte, bom, não vou só matar esse cara, eu vou matar ele e todo o povo. Aí o rei retirou o anel de selar, né? Entregou a Amã, selou e disse assim para ele, vai em frente, fica com o dinheiro, faça o que quiser com este povo. Era tudo que ele queria ouvir. E a Bíblia diz que ele determinou no dia 13 do primeiro mês, ele baixou esse decreto, todo mundo ficou sabendo, todos os judeus ficaram sabendo que eles seriam exterminados, não tinha jeito. Ainda deu um dia 13. Então, gente, além de saber que eles iam morrer, eles estavam sendo torturados de chegar o dia 13. O dia 13 ia chegar, onde todos os judeus, Mordecai, todos. Só que um detalhe, quando a Esther foi para o palácio, ela recebeu uma orientação do seu primo de não dizer que ela era judia. E ela não disse. Ou seja, ninguém sabia que ela era judia. Pensava que ela era uma mulher comum do povo, mas não judia.
Mas aí esse decreto foi baixado e pronto, agora ele estava feliz, ele ia matar Amã, não só ele, toda a sua linhagem, todo o seu povo. Quando Amã descobre, a Bíblia conta que ele chorou muito, que ele se vestiu de saco, jogava cinzas na cabeça, e ele falou, pronto, agora acabou, nós vamos ser aniquilados. E ele fala, bom, só tem alguém que pode intervir por nós. Quem? Quem? Esther, né, a prima dele. Então, manda um recado para Esther, diz para Esther, conta para ela que foi baixado esse decreto e que ela é a única que pode interceder por nós. Aí chega isso para lá, e Esther vai, recebe essa notícia e diz, como? Meu primo está vestido de saco? Não, faz o seguinte, vou mandar uma roupa nova. Ela manda uma roupa nova para ele. A roupa nova chega lá para ele, ele diz, olha, leva essa roupa de volta para Esther e diz para ela o seguinte, eu não quero roupa nova, eu quero é viver. Você quer viver, Esther? Hello, você lembrou que você também é judia? E aí, quando ele diz isso, ela diz assim, não, eu não posso fazer nada, porque se você não for chamada perante o rei, você não pode se apresentar. E já tem 30 dias que ele não me chama. Como é que eu vou chegar lá e, assim, com a cara de pau, interceder? Essas pessoas, quando chegam assim, elas podem até ser mortas. Aí ele manda outro recado para ela, fala assim, Esther, olha só, se você ficar calada, se você não fizer nada, você está esquecendo quem você é, qual é a sua linhagem, você é judia. Assim como eu serei morto, o povo será morto, você também será morta. Ou seja, Esther, se você ficar calada, você vai morrer. E se você se arriscar a falar, pode ser que você não morra, pode ser que você morra. Então, morrendo lá ou morrendo cá, venhamos e convenhamos, né, Esther? Você não vai morrer mesmo? Ele falou assim, da outra coisa, se você também não fizer nada, vai vir um socorro e um livramento. Então é aí que você vê um livro que não fala o nome de Deus, mas ele reconhece a soberania do nosso Deus. Se você, Esther, não fizer nada, não pense você que Deus não vai intervir. Ele só não usa o nome de Deus, mas ele fala, vai vir um socorro e livramento, porque ele sabia quem era o Deus dele, né? E aí o que acontece é que ela vai, tá bom, eu vou fazer isso, eu vou, né? Ela fala, eu vou. Ela diz, se eu morrer, morri, se eu perecer, pereci. Ela viu o seguinte, eu vou morrer mesmo, estou morrendo lá, morrendo cá, vamos embora, eu vou arriscar. E ela vai, ela realmente, essa mulher corajosa, ela vai diante do rei, a Bíblia conta que ele recebe ela. E ele diz assim, oi Esther, minha querida, o que você quer? Ele pergunta para ela, se você me pedir metade do meu reino, eu te dou. Olha que proposta indecente, né? Ela deve ter pensado assim, quem é judia mesmo? Eu, judia? Não, não sou. Porque eu não vou perder, gente, metade do reino. Mas aí ela diz para ele, olha, rei, faz o seguinte, eu vou dar um banquete, eu quero que você compareça no banquete. Nesse banquete, eu vou dizer qual é o meu pedido, que ele queria saber qual é o seu pedido. Ela disse, eu vou saber, mas você vai o seguinte, você, o rei, vai e vai levar o seu melhor amigo, o seu cara, Amã, o cara que se achava o Roberto Carlos. Eu sou o cara. Ele se achava, não era Roberto Carlos que era o cara, era ele, gente. Ele era o cara, não tinha ninguém igual a ele. E agora, então, ele foi convidado com honra para estar naquele lugar, ninguém mais. Imagina quantas pessoas trabalhavam ali, quantos nobres tinham ali, quantos conselheiros. Mas Esther queria ele, o cara, Amã. Aí, tá bom, ele foi no banquete, levou a Amã. Amã, não sei porquê, mas vamos comigo, ela mandou chamar você, você vai. Chegou lá no banquete, aquele banquete maravilhoso, ela não falou nada. Ela sabia que não era nem a hora de falar, ela estava ainda pensando, meu Deus, como é que eu vou falar isso com o rei, né? Eu vou morrer. Mas ele diz de novo para ela, Esther, faz o seu pedido. Se for metade do meu reino, eu te dou. Ela disse, não, eu vou fazer um outro pedido. Eu vou dar um novo banquete. Ué, mas outro banquete? De novo, você e Amã. Só nós dois. Tá bom, então a gente vai. Só que nesse meio tempo, ele continuava passando por aqueles lugares e vendo que Mordecai não se dobrava. Aquilo furioso, ele chega em casa com duas notícias, uma boa e uma má. Uma boa que ele, de novo, foi convidado, porque ele era o cara para estar naquele banquete. E a última é que ele continuava vendo aquele cara não se curvando, mesmo diante daquele decreto. E aí a esposa dele, muito sábia, com seus amigos, falam para ele assim, faz uma forca. Antes do dia 13, você enforca Mordecai,
Você acaba com esse sofrimento, que diz que ele nem dormia mais, por causa daquele homem que não se curvava. Faz uma forca, prepara essa forca, põe ele na forca e o resto do povo vai morrer mesmo dia 13. E você elimina ele antes. Ele achou ótima ideia, que a esposa é muito sábia. E aí ele fez a forca. E aí o que acontece? Nesse meio tempo, gente, a história é incrível, né? Como Deus faz. Diz que o rei perdeu o sono, gente. Aquele dia especial, o rei perde o sono. Quem é que perde o sono e manda buscar um livro para ler os relatos? É porque ele não tinha internet, ele não tinha TV, ele não tinha Exerça Sua Fé, né? Para você de noite, eu vou assistir o Pastor Elinho. Ele não tinha. Então ele manda pegar o livro de registro. Coincidentemente, né, o cara que vai ler, ele abre na página, gente. Que página é essa? Contando exatamente como que o rei foi livre, foi salvo, né, por alguém que ouviu e descobriu essa trama de um homem chamado Mordecai. E ele faz, poxa, que esse cara salvou minha vida, salvou. Aí ele pergunta, mas vem cá, o que foi feito para ele? Que honras foi dado para ele? Que recompensa foi dada para esse homem chamado Mordecai? Aí eles respondem, nada. Não foi dado nada? Não foi dado nada. Ele, não, mas não pode. Esse homem tem que ser recompensado. Niki, ele está pensando ali, porque ele pensa, mas você lembrou, ele não tem muita ideia, né? Aí ele está ali pensando o que pode ser feito com esse homem. De repente entra quem? Amã. Feliz da vida, porque ele agora vai dizer para ele assim, olha só, antes do dia 13, já tem um primeiro que vai passar na forca. Mordecai. Isso que ele queria fazer. Quando ele entra, ele diz assim, Amã, que bom que você chegou na hora certa, cara. Eu estou aqui pensando o seguinte, o que se faz com uma pessoa para honrar ela? O que se faz com uma pessoa que exaltou o rei? Quem que vocês acham que ele pensou que era? O cara. Gente, esse cara sou eu. Ele está falando de mim. Aí ele pensou, vou pensar no máximo. Você vai pegar esse cara, vai botar ele num cavalo do rei, vai mandar ele passar pela cidade, vai mandar ele desfilar, vai botar uma veste, vai botar tudo, nem me lembro de todos os detalhes, mas tem, acho que o anel também, né? O anel do rei. Ele falou, porque ele era esse cara. Aí ele diz assim, boa ideia, de novo, ele não tem ideia. É uma excelente ideia. Então faz o seguinte, você vai fazer isso por esse cara que está escrito aqui, chamado Mordecai. Aí, que ironia do destino, né? Que humilhação. E o detalhe, ele não pôde voltar atrás. Ele teve que passear pela cidade inteira, exaltando o Filho de Deus, né? Bom, aí ele vai para casa furioso, gritando, xingando, né? Aí chegou o dia do segundo banquete. Ele chega lá, furioso da vida. E aí, finalmente, ele pergunta de novo, minha querida Esther, o que você quer? Me pergunta o que você quer. A metade, olha só a proposta, gente, né? A proposta, 3 vezes. Você não quer a metade? Esquece esse povo, né? Aquilo devia estar na cabeça dela. Caramba, mas é muita proposta para eu ficar me preocupando com os outros. Mas ela realmente, ela diz para ele, olha, foi feito um decreto aí para matar o povo de Deus. Um povo que não está perturbando ninguém. É um povinho que não faz mal a ninguém. Deixa eles viverem, mesmo que a gente seja escravo. E ela finalmente deve ter dito para ele que ela era essa judia também, né? E ele fica indignado, porque agora envolvia a esposa dele. E disse, mas quem foi? Da onde saiu esse decreto que eu assinei? Quem trouxe esse decreto? Foi ele, esse aqui que está comendo conosco. Aí a história você conhece, né? De novo, o rei está pensando agora, o que ele vai fazer com Amã? Ele está pensando, meu Deus, mas é muito difícil. O que eu faço com um cara desse, que além de querer matar a minha esposa, quer matar esse povinho? O que eu faço com isso? Mas ele não tem ideia. Aí entra alguém e diz assim, rei, olha só, na porta aqui da saída do palácio foi construída uma forca por Amã, foi construída uma forca por Amã, foi construída uma forca por Amã. Então, né, rei? Boa ideia. Então leva Amã. Precisava alguém falar para ele. Porque ele não pensou em nenhuma ideia, mas aí alguém sempre dava essa ideia. Aliás, para que ter ideia se alguém pode dar ideia, né? Aí botou, realmente o homem foi enforcado. Você conhece a história toda, né? E aí você vê assim um livro mostrando meticulosamente um Deus agindo, né, de formas sobrenaturais e poderosas. Aí eu vou passar aqui alguns slides para a gente continuar, se eu me encontrar aqui nas minhas folhas, que eu já mudei tudo.
que eu botei isso aqui, que os propósitos de Deus foram, são e serão realizados por instrumentos humanos. Sempre, gente. Deus poderia ter mandado um anjo, Deus poderia ter mandado uma bomba na cabeça de Amã, explodido a casa de Amã. Deus podia ter matado ele, dado uma doença, tudo que ele pudesse fazer. Deus podia fazer qualquer coisa, né? Mas ele escolheu uma pessoa, né? Ele procurou uma pessoa, ele olhou assim, que nem a Bíblia diz que os olhos dele estão buscando. Ele falou assim, não, eu vou usar alguém. Eu quero usar essa pessoa, que ela seja usada por mim e cumpra o que eu tenho para ela, né? Eu coloquei aqui, que Deus sempre está buscando uma pessoa. Você pode falar comigo? Uma pessoa? Um instrumento humano para trabalhar através dela. É uma pessoa que ele está procurando. Então, você vê esse livro, que além de histórico, né, maravilhoso, não só para os judeus, mas para nós hoje aqui, é um livro que mostra uma situação onde houve fé, onde houve coragem, onde houve sabedoria. E houve uma pessoa, como eu falei, né, que disposta a cumprir aquilo que Deus tinha pré-determinado, né? Afinal de contas, é o seguinte, a vidinha da Esther estava rolando lá desde a infância, mas Deus tinha um plano seguinte, eu preciso preservar o povo, de onde virá o Messias. Então, ele viu aquela menina lá, perdida, sem os pais, sem o pai, sem a mãe, mas ele viu ela sendo colocada assim nesse cenário e sendo preparada, como eu botei aqui, criada para aquele momento especial. Aquele momento especial onde Amã decidiu exterminar aquele povo, né? Então, assim, nada acontece na nossa vida por acaso, né? Então, eu coloquei aqui que Deus ele não é atraído por quantidade. Ele não está impressionado assim, por um grande exército. Talvez ele, se usasse um grande exército, né, seria maravilhoso, mas ele não usou, ele usou uma pessoa. Eu digo que ele está sempre assim, menos, né? Não foi assim que ele fez com Gideão? Gideão, tem não sei quantos, não, menos. Eu só quero 300. Eu falei que ele é o dono dessa frase, menos, 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 menos. Não foi alinho não, tá, gente? Essa frase do nosso Deus, menos, menos, menos. Por quê? Porque ele nunca quer que a gente pense que é por nossa força, ou por nossa capacidade, a nossa inteligência, a nossa estratégia, a nossa sabedoria. É ele, né? Deus, ele diz, a Bíblia diz que de Deus nós somos colaboradores ou cooperadores. Ele ama trabalhar em parceria comigo e contigo. É assim que ele faz, né? Então, ele não é atraído para isso, né? Ele quer uma pessoa para vencer os desafios, para vencer as barreiras e estabelecer os seus propósitos, só isso. Então, apesar da gente saber que Deus está no controle da nossa vida, né? Mesmo assim, você vê também ao longo da história um Deus buscando uma pessoa. Mas vem cá, se ele está no controle, para que ele precisa de pessoas? Ele precisa. É assim que ele gosta de trabalhar, né? Ele passa a usar através de nós, como eu falei ali. Por toda a história, eu botei aqui, por toda a história, Deus trabalha por trás dos panos e ele tem um propósito muito além. Muito além do que, Esther, você vai sair da obscuridade, daquela menininha que não tem nada, e você vai chegar até rainha. Tá? É só isso? Não, Deus é muito além. É muito além do que essa caixinha, né? Caixinha da Daça. A minha caixinha é essa daqui. Olha onde eu cheguei. Né? Olha só, quem diria? Não, muito mais do que isso. O propósito dele vai muito além do que isso aí, né? Do que você casar, conhecer alguém, ser bem-sucedido. É muito além. Ser conhecido profissionalmente. Isso é muito bom e é maravilhoso, e ele está nisso, mas isso não é tudo. Né? Isso não é tudo. Então, eu botei aqui uma passagem maravilhosa, você não precisa abrir, está lá em Ezequiel 22, 31. É uma profecia. E ele diz assim: procurei alguém que pudesse se posicionar em meu lugar contra tudo isso. Alguém que reconstruísse as defesas da cidade e protegesse essa terra para que eu não tivesse que destruí-la. Mas não achei ninguém, ninguém mesmo. E nessa passagem aqui você vê Deus buscando entre os líderes do povo e entre o povo, né? Alguém. Como eu falei, não precisava ser formado, não precisava ser capacitado, adestrado, sei lá o quê. Uma pessoa digna de ficar diante dele, que confiasse nele e no chamado dele. Não uma pessoa perfeita. Porque, olha, se Deus ficar esperando uma pessoa perfeita, ele vai ficar esperando forever. Porque não tem ninguém. Não tem ninguém perfeito. O único que foi perfeito foi o Senhor Jesus. Então, ele está sempre procurando alguém, né? Alguém que confie nele, que confie nesse chamado que ele tem.
E agora eu perdi minhas folhas todas, só um minutinho. Está tudo bagunçado aqui. Ai. Eu não sei, vou pegar aqui aleatoriamente. É mais fácil seguir aqui. Então, aqui. Então, essa frase maravilhosa que eu usei aqui, criados para esse momento, ela também é falada assim, em algumas passagens. Mordecai falou para Esther, Esther, será que não foi para um momento como este que você foi criada ou foi elevada a rainha? Numa outra passagem diz assim, será que não foi para um tempo como esse que você chegou até aqui? E numa outra passagem diz assim, será que não foi para uma conjuntura como essa que você chegou até aqui? E essa palavra conjuntura eu fui procurar, aqui vai me dar uma dica onde está minha folha. Essa palavra diz assim, é uma combinação ou concorrência de acontecimentos ou eventos num dado momento. Isso é que é conjuntura, né? É uma circunstância ou uma fluência de acontecimentos para o mesmo ponto. E ele falou para ela, Esther, será que não foi para isso? Você está pensando que você nasceu, foi criada para ser rainha, mas será que não foi para esse momento, ou esse acontecimento, um evento, nesse exato momento, ou como eu coloquei aqui, como é que está aqui? Um acontecimento para esse mesmo ponto, é isso que ele queria dizer para ela. E foi aí que ela resolveu pensar, né? Então, ela foi escolhida, como eu falei, entre todas as mulheres, né, para ser uma nova rainha. E Deus trabalhou na vida de Esther desde antes do ventre da mãe dela. Deus já estava trabalhando, sabendo que alguém ia ser escolhida, né, naquele dia, naquela hora, com a beleza que ele deu, com a beleza externa, com a beleza exterior, né, e interior. Para aquele momento, havia um momento estabelecido. Paulo, você vê uma passagem de Paulo dizendo que ele foi separado para o evangelho no ventre da mãe dele. Eu diria que muito mais do que isso, né? Antes dele nascer. Então, antes de você nascer, você já tinha sido separado, né? Deus já tinha um plano para a sua vida. Então, quando a gente começa a ter esse entendimento, tudo muda. Toda a nossa perspectiva muda, né? Tem uma passagem em 2 Crônicas que diz assim, 16:9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. É totalmente dele. Aí tem uma passagem de Davi, complementando essa, que é citada no livro de Atos, que diz assim, e quanto a este, Davi, foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse, achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Quando Deus olhou para Davi, ele sabia o seguinte, Davi, você vai errar para caramba. Você vai errar o alvo, você vai fazer tudo errado. Mas tem uma coisa em Davi, que Deus diz, ele não era perfeito, mas ele diz, achei Davi. Por que ele achou? Porque aqui mesmo está explicando, alguém conforme o meu coração, que vai executar toda a minha vontade. Deus só está procurando isso, gente. Ele não está procurando gente perfeita. Vamos olhar para Davi, Davi fez tudo errado. Aí você pode se lembrar assim da sua vida, poxa, eu também fiz tudo errado. Poxa, eu saí do curso. Poxa, eu atrasei os planos de Deus para a minha vida porque eu fiz o que eu queria. Mas agora eu quero fazer a vontade de Deus, né? E nunca é tarde demais. E ele descobriu que esse homem, quando ele diz, achei Davi, ele quer falar nessa manhã para você, achei Ricardo, né? Achei Luana, achei Andréia, achei Adriana, achei Isabela, achei Adriana, achei Juju, achei Rosângela. Uma mulher, um homem segundo o meu coração, que fará a minha vontade, é só isso. Ele está procurando, ele já te achou, né? Ele já te achou. Agora você está disposto a fazer toda a vontade dele? Né? Você está disposto a sair dessa caixinha que você idealizou? Não, isso aqui é a minha vida. Isso aqui é tudo. Olha onde eu cheguei, olha o que eu sou hoje. Ou então você pode dizer, mas eu não sou nada. Também tem o oposto, né? Ou você pode achar que cresceu muito e você é independente de Deus, ou você pode achar que você também não é nada. Não, quem sou eu? Deus pode usar outra pessoa, não eu. Né? É assim que a gente pensa. Eu estava contando aqui no primeiro encontro que a minha vida só teve um sentido, né? E eu só fui entendê-la realmente, infelizmente, quando eu cheguei na Rema, lá nos Estados Unidos. No primeiro dia que o Elin chegou em casa contando para a gente isso. Olha, gente, nós não estamos aqui por causa de nós. E eu falei, como assim?
larguei meu trabalho, você largou seu trabalho, a gente largou tudo, veio para cá, eu, você, nossos 3 filhos, e não é por causa de nós, é por causa de quem? Quem? Aí ele falou, Deise, na primeira aula lá, nós fomos ensinados, vocês são ensinados aqui na escola, que a nossa vida não é para isso aqui. Não é só para nós. É claro que é para nós, mas é muito mais do que isso. Né? Ele falou, a nossa vida, Deise, a gente está aqui nos Estados Unidos porque a gente tem um propósito, porque Deus tem um propósito maior, que na hora eu olhava assim para ele e dizia, que propósito? Para mim o maior é esse aqui. Para mim o maior é estar aqui com você, com a minha família. Eu acho que aqui eu já cheguei. Até ele achava que eu nunca chegaria lá. Por causa de tudo que eu fiz, por causa de todo o meu passado, eu achava que nunca chegaria lá. Então, ainda tem mais, ele diz, Deise, isso não é nada, isso é só o começo. Né? E realmente ainda não chegamos lá, nós estamos todos nesse processo de crescimento. E ali eu fui entender, caramba, minha vida não é isso. Minha vida nem é olhar aqui para o meu umbigo e achar que agora meus filhos vão... Não é nada disso. Existe uma visão maior que eu só consigo ver aqui, gente, mas ele consegue ver lá. Né? Existe algo maior que transcende nossos pensamentos, nossos sentimentos. Aliás, ele diz assim, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Se você pensava que a sua vida é isso aqui, e é só isso aqui, você está muito enganado. Né? Ele diz, eu sei, os meus caminhos não são os seus caminhos, são muito, muito mais. Então, isso tudo mexe com o nosso coração e realmente eu passei a entender que a minha vida era muito mais do que isso aqui. Né? Outra passagem que diz, é essa aqui em 2 Crônicas, que diz assim, acho que até botei aqui, o Eterno está sempre atento, buscando pessoas, tem que ler aqui que não estou enxergando, inteiramente comprometidas com Ele, só isso. Porque ele podia botar assim nessa passagem, o Eterno está sempre atento, buscando pessoas perfeitas, mas não está. Pessoas comprometidas com Ele, que acreditam nele, que acreditam num chamado. Eu nem conhecia essa letra dessa música maravilhosa, Rafa. Nossa, acho que essa música foi feita por causa dessa palavra aqui, porque tem tudo a ver. Eu ouvi hoje aqui pela primeira vez. Uma música que vai muito além, a nossa vida é muito além do que isso, né? Muito, muito mais. Então, esse é maravilhoso. Eu botei aqui que é com pessoas assim que Deus faz a sua obra no mundo. Pessoas assim, não perfeitas, tá, gente? Assim, dispostas a cumprir aquilo que Deus tem. Acreditar no que Ele tem, né? Então eu coloquei que Deus está chamando servos interessados em consertar os muros derrubados da igreja, da sua vida, da sua família, em se colocar na brecha, né? Interceder pelo povo, pelas pessoas. Que nem você ouve essa história linda de Neemias, que pôde reconstruir os muros. Deus está chamando você para reconstruir os muros da sua vida, né? Ajudar a reconstruir os muros da vida de alguém. Ele está sempre buscando essas pessoas para entrarem nessa brecha. Eu coloquei que entrar na brecha é procurar a orientação de Deus a favor do povo e contra os planos do inimigo. Porque você vai ver nessa história de Esther, além desse povo ser aniquilado, né, ser extinto, era o que ele queria, era o que Amã programava, acabar com aquele povo, também no próprio decreto foi dito que eles tinham autorização para pegar todos os bens deles. Tudo que era deles, dos judeus, seriam confiscados, seriam perdidos. Né? Então, essa figura do Amã, para nós, né, você conhece, não estou falando nada novo aqui, mas Amã representa o inimigo das nossas almas. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer roubar a sua vida, tudo que você tem, sua família, ele quer destruir sua vida, ele quer matar. E é exatamente isso, ao longo da Bíblia você vê só isso. Né? Ali você não vê um inimigo chamado diabo, mas existe um homem que estava agindo, né? Um homem Amã, que representa o próprio Satanás. Então a gente vê que é assim que Deus quer que a gente entre nessa brecha, né? Para Ele não roubar aquilo que tem de precioso na nossa vida. Então, você lendo essa história desse livro de Esther, não há como você negar que existe alguém com uma batuta, né? É como se fosse aquele maestro regendo tudo, uma ópera, que nada foge do controle, nada foge. Né? Como é que aquele rei, por que você acha que aquela rainha Vasti se rebelou? Gente, ninguém se rebela contra o rei, né? Ela se rebelou, tudo isso tinha a mão do nosso Deus. A rebeldia de Vasti, né? O decreto para que outra substituísse,
a beleza de Esther, porque vamos e venhamos, né? Se ela não fosse bonita, ela seria colocada ali junto com os reis? Não estou dizendo que beleza é tudo, não, tá, gente? Aliás, isso não quer dizer nada. Mas essa menina tinha algo. Entre outras coisas, ela era bonita, por isso ela pôde estar ali. E ela, além da beleza dela, como eu falei, exterior, ela tinha interior, e ela foi, muito mais do que isso, é por causa de que ela ganhou o concurso. Porque ela podia ser lindíssima e não ganhar, e ter outras, né? Talvez aos olhos do rei, porque para uma pessoa você pode ser bonita, para outra você pode não, né? Mas aos olhos do rei, ela era a pessoa perfeita. Então, ela ganhar esse concurso acidentalmente ou coincidentemente, não tem nada coincidente, né? A mãe está ali naquela hora, no lugar, para ouvir aquele papo, para ouvir aquele... Gente, eu estava contando aqui uma história que aconteceu com Carlinhos, o João e o Robson, recentemente. Eu não vou poder contar, porque eu vou pedir para ele contar esse testemunho. Mas foi mais ou menos isso, né, Carlos? Esse rapaz foi um assalto e tal, mas ele conta a história dele, o Robson, para uma pessoa no trabalho dele. E quando ele está contando a história, essa pessoa que ouviu a história, ligou os fatos todinho. Depois eu não vou poder contar aqui, sem a permissão dele, mas depois ele vai contar para vocês. Exatamente, essa pessoa que ouviu podia estar no banheiro na hora que ele contou, mas estava exatamente ali. E toda a história mudou porque na hora que ele está contando o que aconteceu com ele nesse assalto, essa pessoa ouviu e tudo mudou dali em diante. Então você vê assim, esse homem está ali naquele lugar, ouviu aquela trama, né? E esse livramento foi colocado no livro, né? Nesse livro. E aí o rei perde o sono, coincidentemente. Você acha que é coincidentemente? Claro que não. Abre na página. Que página? A página. Aquela página, né? É aquela página que Deus tem na sua vida, né? É aquela página. E aí ele vai e enaltece. Bom, tudo aconteceu, tudo isso, você vê um Deus com essa batuta regendo e controlando tudo, e nada foge do controle desse Deus, né? Aí, deixa eu ver mais aqui que eu botei. Essa frase do sábio, muito conhecida, uma frase profunda, né? Eu roubei aqui desse sábio chamado Hélio Peixoto. Ninguém pode copiar, porque essa frase é original e está patenteada, tá, gente? Nada é do nada, né? Então, eu botei aqui que alguém está sentado no trono e reina. Ele não está perdido, ele controla todas as coisas, né? Eu peguei essa frase aqui que eu montei ela. Eu botei, oculto ao nosso olhar, ele reina soberano. Nesse livro aqui, que não é mencionado em nenhuma vez o nome de Deus, ele reina soberano. Aparentemente oculto, né? Essa passagem conhecida de Romanos 8, 18, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É segundo o seu propósito. Você que ama a Deus, tudo que acontece na sua vida contribui ou colabora ou coopera, porque você foi chamado segundo um propósito, né? E eu coloquei que Deus está sempre trabalhando nos bastidores na nossa vida. Nada pega Ele de surpresa. Eu botei aqui, nada pega Ele. E na nossa limitação a gente não entende. A gente não consegue ver. A gente quer resposta. A gente não tem resposta, né? Então Deus não estava dormindo. Ele tinha um plano soberano sobre tudo aquilo ali para mudar aquela situação na vida de Esther. Coloquei que nós nascemos para cumprir os propósitos dele, não os nossos. Você pode falar isso comigo? Eu nasci para cumprir os propósitos deles, não os meus. Amém, queridos? Então, já falei por que ela chegou a essa posição, né? Coloquei que Mordecai reconheceu que tinha um Deus invisível, uma mão invisível, porque mesmo que se ela não fizesse nada, Deus ia fazer alguma coisa. Você crê que Deus ia... Imagina a cena, Esther falar que nem Vasti. Não. Né? Vasti disse que não ia lá para o rei. Ela podia dizer para Mordecai, não vou, porque se eu for, ele pode até me matar. E ele ainda pode me dar metade do reino, né? Então, eu não vou. Imagina essa cena, o que ia acontecer? Use a sua criatividade. Deus ia usar alguma maneira. Foi que Mordecai falou. Ele sabia e reconhecia a mão invisível de Deus. Eu vou dizer uma coisa, se você não fizer o que Deus está pedindo, ele vai usar outra pessoa.
Eu não quero ser substituída por ninguém. Você quer? Eu não. Né? Eu não quero ser Vasti. Você quer ser Vasti? Não. Se você quiser ser Vasti, você vai fazer a sua vontade, mas eu quero ser Esther. Né? Fazer a vontade de Deus. Quando ela diz assim, eu irei, né? Eu vou. É como se ela dissesse assim, se eu perder a minha vida nessa tentativa de salvar meu povo, eu vou perdê-la alegremente. Porque eu vejo que é o meu dever fazer isso, né? Então, venha o que vier, eu estou decidida a fazer o meu melhor. Se eu morrer, morri. Se eu perecer, pereci. Porque eu ia morrer mesmo, um pouquinho antes, um pouquinho depois, não tem problema, né? Então, a gente já viu esse filme de alguém se oferecendo. Jesus se colocou no lugar nosso e falou para Deus, eu vou. Pode deixar que eu vou. Eu vou substituir toda essa humanidade na cruz, eu vou pagar esse preço. E a outra pessoa que a gente vê falando isso, uma citação de Isaías, é quando Deus pergunta para Isaías, a quem enviarei? E quem há de ir por mim? Aliás, ele não diz por mim não, ele diz por nós, né? Representando a Trindade mesmo. Aí Isaías diz assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Foi exatamente o que Esther fez, né? A Bíblia diz que nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão ele preparou para que andássemos nele. Antemão, Deus fez alguma coisa para você andar, que ele já tem em mente, que só você pode cumprir. Só você. Não adianta botar outra pessoa, não adianta. Não adianta, né? Eu coloquei aqui que nós somos a obra-prima de Deus e somos o alvo do seu amor. Essa palavra feitura é exatamente isso, uma obra de artesanato ou algo composto como um poema. Isso é o que você é. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém. Aí, deixa eu ver aqui. Aqui eu estou meio perdida. Não sei mais, deixa eu ver aqui. Você pode falar assim, mas Deise, e o meu passado? Né? Eu botei que o seu passado pode até te intimidar, e pode me intimidar, mas ele não intimida Deus. O seu passado não é desculpa para você não fazer o que Deus tem hoje. Porque passado, né, Rafa? Na música fala sobre isso, passado é passado. Também bem profundo, né, isso? Passado é passado. Essa é a minha frase. A duelinha nada do nada, a minha passado é passado, tá, gente? É muita profundidade, você precisa fazer um estudo muito, muito detalhado para entender isso, porque não é assim fácil de entender não, né, Rosângela? Nem Freud explica. Nosso passado não pode, gente, parar. Outra coisa, ele também pode até nos paralisar um pouco, ou nos atrasar, mas ele não impede de Deus nos usar mesmo assim. Mesmo assim. Deus vai te usar com tudo. Eu estava falando aqui no outro encontro. Sua vida pode ter sido um lixo, você fez tudo errado, fez uma porção de coisa errada, saiu do plano, fez o que você queria, virou aquela lixarada. Deus pega aquilo, transforma num adubo e bota numa planta para ela crescer maravilhosa. Você é um instrumento para fazer outras pessoas crescerem com o lixo que você trouxe, que você carrega, porque Deus não desperdiça nada. Graças a Deus por isso, que Ele pegou todo o meu lixo e está botando em algum lugar aí. Não sei se eu estou... No mar do esquecimento. Ainda botou uma placa lá, aqui é proibido pescar, né? Ele botou isso lá. Então, não vem pescar aqui não, tá, gente? Nem eu vou pescar aí, né? Você não pesca aqui, não pesco aí, porque o nosso Deus jogou lá. Outra coisa, só porque Ele parece invisível não significa que Ele está ausente. Esse livro aqui, você não vê Deus, Ele está invisível, no entanto, tão presente, né? Outra coisa, só porque Ele está em silêncio não significa que Ele te abandonou, porque Ele disse assim, eu nunca vou te abandonar, você nunca vou te deixar, nunca, né? Não vai ter esse dia. Então, embora Deus pareça distante, e apesar dele não ser visível, Ele está sempre conosco, o nome dele é Emanuel, né? Deus conosco. Então, não é hora de ficarmos calados, eu botei isso aqui. Existe um inimigo querendo aniquilar a sua vida, a vida de muitos, né? Da mesma maneira que Satanás tentou destruir Jesus, ele foi... O feitiço virou contra o feiticeiro. Ele botou Jesus aonde, gente? Na cruz. E era tudo que Jesus precisava, ficar na cruz. Ele achou que estava botando ele no pior lugar. Ele botou ele no melhor lugar para substituir a mim e a você, né? A mesma coisa foi com Amã.
Ele construiu uma forca achando que ia matar Mordecai. Quem morreu na forca? Ele. O feitiço virou contra o feiticeiro, né? Então, todos os dias a gente acorda, como a Elin tem falado aqui, já sabendo o seguinte: vou descer ladeira. Então, o que a gente tem que fazer, gente? Ligar o nosso homem interior, saber quem é esse Deus, quem Ele é, o poder que Ele tem, né? Os planos que Ele tem. Não olha para a sua vidinha. Não olha para o que você está acontecendo aqui agora. Pense em algo maior, né? Descubra quem Ele é, descubra quem você é em Cristo Jesus e vai para frente, né? Lembre por que você está aqui. Você está aqui com um propósito. E eu botei aqui, estou terminando. Nossa vida tem que ter um propósito, senão ela será um desperdício, uma vida sem sentido. Não queira fazer nada sem Deus, né? Não queira também achar que você pode fazer tudo sozinho, né? Envolva Ele na sua vida. Essa frase eu peguei do Elin, que quanto mais nós olhamos para nós mesmos, mais nos distanciamos do propósito de Deus. Toda vez que você, se Esté tivesse parado ali, gente, falar: não, eu já cheguei, eu sou rainha, eu não preciso de mais nada, ela estaria tão longe, né, dos propósitos. Outra coisa aqui é que a nossa função não deve ser maior que o nosso chamado. O que está escrito na música que você botou, Rafa? Você botou alguma coisa sobre isso na música? Que o chamado é maior. Eu também não tinha... O quê? Eu vivo por algo maior do que eu. Gente, acho que vocês roubaram essa frase minha. Esse cara sou eu. Gente, é muito maior do que eu, né? É muito maior. Outra coisa aqui, acabou. Então, gente, não queira você viver uma vida independente de Deus, ou achar que está tudo perdido, que você não chegou lá, e quem é você. Não, Deus tem muita coisa para fazer na sua vida, né? Deus tem muita coisa para fazer através de você, né? Você levar essa mensagem do Evangelho libertador. Rafa, vamos cantar essa música maravilhosa? Só que eu queria que vocês repetissem comigo uma oração. Vocês podem repetir? Quem quiser, tá? Eu montei ela aqui. E a gente vai cantar essa música linda. Mas diz assim, pode levantar. Feche os seus olhos. Eu montei ela para mim. Se você quiser participar, diz assim: eu fui chamado para um tempo como este. E Senhor, custe o que custar, eu quero ser como Esté, Davi, Jeremias, Daniel e outros que disseram: eis-me aqui, eu vou, usa a minha vida para cumprir os seus preciosos planos estabelecidos antes da fundação do mundo. Posso não enxergar ainda toda a figura deste quebra-cabeça, mas mesmo assim eu estou disposto a ser usado para os seus propósitos. Amém? Agora eu não sei se você vai ter coragem de falar igual a Esté: se morrer, morri. Quem é o corajoso que diz aí? Se morrer, morri. Isso aí. Aí, Rafa, vamos lá? Se morrer, morri.